Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre radiação, processo de especiação, tá? Como ocorre, quais são os fatores que podem influenciar no processo de especiação, tá? E como a gente pode identificar esse processo na natureza, beleza? Então, vamos agora à nossa aula de biologia. Mas antes da gente ir lá para a nossa aula, estou lembrando aqui que na nossa última aula eu prometi para vocês que eu traria, né, o gênero daquela superbactéria que eu estava falando para vocês que acabou se tornando forte devido lá, né, à presença dessa superbactéria em hospitais, ou que essa superbactéria acabou levando, né, a formação de novas bactérias resistentes a antibióticos, tá? Então aqui a gente tem uma espécie que é a Klebsiella pneumonia, tá? Essa Klebsiella pneumonia, ela é uma tipo de bactéria gram-negativa, tá? Possui uma cápsula que envolve a sua parede celular e ela é uma figura conhecida nas listas nacionais e internacionais de micro-organismos mais perigosos por sua resistência a antibióticos, tá? Lá em 2017 ela foi colocada como categoria crítica, tá? E mais preocupante em uma lista da Organização Mundial da Saúde, tá? Aqui em 2017 no Brasil, né, ela já foi detectada em alguns pacientes, tá? Com infecção sanguínea em unidades de terapia intensiva na UTI, né? E ela já é conhecida pela ciência devido à infecção de várias pessoas lá em 2013, também aqui no Brasil, em Ribeirão Preto. Mais de 48 pessoas foram identificadas com a Klebsiella pneumoniae como infecção de urina, tá? Causando infecção de urina. Então, essa espécie aqui, ela é uma espécie que acabou se divergindo, tá? De outras do mesmo gênero, tá? Mas que acabou tendo resistência, então, a antibióticos e o que vem preocupando, né, a Organização Mundial da Saúde. A gente tem que estar, sim, atento, tá, a tudo que está acontecendo, principalmente em relação a esses micro-organismos, né, já que a gente está passando por um processo de pandemia causado por um vírus, né, que foi contraído por uma pessoa que acabou entrando em contato com um animal que tinha esse vírus acabou se mutando, ou seja, aconteceu uma mutação genética nele, e ele acabou conseguindo ser passado de pessoa para pessoa, tá? E o que é mais interessante nisso, né? Apesar de que altamente trágico, tá, tudo isso, mas a gente tem que tirar algumas coisas boas, tá, dessas situações. Quais são? Primeiro, tá, que a gente tem que olhar mais atentamente a esses micro-organismos, tá? Principalmente em regiões onde existe contato homem-natureza com maior frequência, tá? Eu ressalvo isso muito porque a natureza, né, como todos sabem, a gente não tem ainda o domínio total sobre ela, a gente não conhece nem, sei lá, 5% do que existe na natureza. Por mais que a gente tente identificar os organismos, por mais que a gente tente estudá-la, a gente ainda não consegue decifrar o que pode acontecer, tá? A gente sabia que existia o vírus da SARS, né, do Covid, inclusive alguns animais domésticos são vacinados com esse tipo de doença, mas a gente não previa que poderia acontecer uma alteração genética, e essa alteração genética poderia causar tudo aquilo que está causando hoje em dia no nosso planeta, tá? E então a gente tem que olhar sim com olhos atentos a esse tipo de situação, tá? Não é porque uma bactéria se tornou resistente a alguns tipos de antibióticos que ela deve ser desconsiderada, tá? Pelo contrário, ela tem que ser sim considerada algo de risco e tem que ser olhada com olhos clínicos a respeito disso. Beleza? Vamos agora à nossa aula, então, falar um pouquinho sobre especiação, tá? Não fugindo muito da nossa abordagem da nossa última aula, tá?
Bom, então a nossa aula de hoje será a aula 42 e 43. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de especiação, tá? Parte do Enem, origem e evolução da vida, tá? E nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o conceito de espécie e especiação alopátrica, tá? O que é isso que acontece quando acontece a diferenciação de duas espécies. Então, o que é espécie, né? Espécie são seres que cruzam entre si e geram frequentemente descendentes férteis dos dois sexos. Então, eu vou ter descendentes férteis tanto do sexo masculino quanto feminino. Isso é espécie. Tá? Ah, professor, burro, e, por exemplo, o canário e o pintacilgo. Tá? O canário e o pintacilgo não pertencem à mesma espécie, mas acaba gerando um tipo de descendente, tá? O pintagol. É um tipo de... os dois pertencem à mesma espécie? Não. Por quê? O pintagol, filho desses dois pássaros, né? Não é fértil, ou seja, não é capaz de reproduzir. Tá? A mula, mesma coisa. A desenvolvimento com a égua, a gente vai ter a junção, né, dessas duas espécies diferentes que acabam gerando um novo indivíduo infértil. Tá? Isso acontece também dentro dos felinos, tá? Dentro do grupo dos felinos isso também ocorre, principalmente entre o leão e o tigre. Tá? A gente tem o híbrido entre o leão e o tigre, que é o ligre, tá? Um dos maiores felinos da Terra, e também é estéril. Por quê? São duas espécies diferentes, tá? Gerando um indivíduo. Ou seja, para que seja uma espécie, ele tem que ter características próprias, tá? E além dessas características próprias, gerar descendentes férteis. Né? Vamos dar um outro exemplo. O Golden Retriever e um pastor alemão. Tá? Os dois gerariam descendentes férteis? Sim, apesar de características serem um pouco diferentes, esses dois animais pertencem à mesma espécie, Canis lupus familiares, tá? Que é a espécie do cachorro. Então, a espécie é o quê? Então, o conceito de espécie basicamente é seres que cruzam entre si e geram frequentemente descendentes férteis do mesmo sexo. Essa palavra frequentemente quer dizer que, ora, pode apresentar um descendente que não é fértil, um descendente estéril. Isso é normal, tá? Mas, tá, com maior frequência, vai gerar descendentes férteis. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre especiação alopátrica. O que é isso, professor? É o processo de formação de uma nova espécie quando ocorre isolamento geográfico. Tá? Então, existem duas formas de especiação. Existe a simpátrica e a alopátrica. Qual a diferença? A alopátrica, quando tem os isolamentos geográficos. Por exemplo, a construção de uma barreira, de uma barragem de uma hidrelétrica. Tá? Então, eu vou separar duas populações de peixe. Vou ter a parte montante e azujante. Tá? Vou ter duas partes do meu rio. Vou ter a parte de cima do meu rio, acima da nossa barreira, tá? Acima da nossa barragem, e vou ter a parte do meu rio abaixo da barragem. O que acontece com a população de peixe? Por exemplo, antes da construção dessa barragem, eu tinha uma população de peixe que vivia naquele local. Tá? Vamos colocar aí de lambari. É um peixe muito frequente aqui na nossa região e também aqui no nosso país. Então, eu tinha lambaris da mesma espécie vivendo naquela região. Acontece, constrói lá agora, tá? Uma barragem de uma hidrelétrica naquele local. O que acontece? Agora eu tenho duas populações de lambari. Tá? E esse isolamento geográfico pode causar competição. Então, essa população aqui pode ter indisponibilidade de alimento e essa população aqui pode ter indisponibilidade, por exemplo, de oxigênio. Tá? E é uma coisa recorrente, por exemplo, em barragens de hidrelétrica. Tá? Isso aqui é só uma situação hipotética que eu estou criando. Essa população aqui, ela vai competir na alimentação, então ela vai se especializar em se alimentar melhor, enquanto que essa vai se especializar em conseguir melhor oxigênio. Passado milhares e milhares de anos, tá? O que acontece? Existe a quebra dessa barragem,
pessoal vai lá e retira essa barragem, ou ela se rompe, enfim, acontece alguma coisa que vai sumir essa barragem. E aí essas duas populações vão se encontrar novamente. Só que agora a população 1 é uma espécie e a população 2 é outra espécie. Por quê? Elas ficaram isolados, tá? Ficaram isolados geograficamente, população 1 de população 2, e consequentemente, tá? Na geração dessas duas populações, eu vou ter um processo de especiação, ou seja, eu vou ter aqui uma população geneticamente diferente dessa população, que quando cruzarem não vai gerar novos indivíduos férteis. Tá? Então esse basicamente é o processo de especiação alopátrica. Tá? A apostila traz para a gente um outro tipo de exemplo, né? Onde eu tenho um grupo ancestral. Após isso acontece, por exemplo, um isolamento geográfico desse grupo ancestral, né? Por exemplo, por uma barreira geográfica, pode ser, por exemplo, um cânion, pode ser, por exemplo, uma mata, tá? Pode ser, por exemplo, uma plantação. Tá? Por isso que é muito importante os corredores ecológicos. Tá? O pessoal fica perguntando, mas por que tem aquele, de cada 100 alqueires, o cara tem que deixar 3 alqueires de mata? Não vai fazer diferença, é melhor nem deixar, é melhor plantar em tudo. Tá? Aí é que fica a questão da coisa. Esses 3 alqueires, ou esses 3 hectares que o cara está deixando lá como reserva dentro da fazenda dele, pode fazer com que, por exemplo, outros animais consigam usar aquilo como corredor ecológico entre 2 áreas de preservação. Tá? E aí, em vez de eu ter uma área de preservação isolada de outra área de preservação, aquilo se torna uma coisa só. E eu tenho um fluxo gênico de populações. Tá? Não vou forçar aquele bicho a ficar apenas com aquela população e aquele outro bicho com essa população. E aí vou gerar descendentes, possivelmente com endogamia, possivelmente com alterações genéticas, que pode ter algum tipo de alelo letal ali dentro, algum gene letal que pode matar aquela população. Por isso que é muito importante que a gente tenha esse fluxo gênico dentro das espécies nativas, dentro das espécies que a gente conhece naturais. Tá? Então, essas matas que a gente tem dentro das grandes propriedades, também das pequenas propriedades, tá? Servem como corredores ecológicos, tá? Por onde eu tenho uma unidade de conservação gigantesca desse lado, uma outra unidade de conservação gigantesca desse lado, com populações muito interessantes, tá? Só que, sem esse corredor ecológico, essas duas populações não conseguem ter um fluxo gênico lá dentro. Tá? E quando não conseguem, a gente entra dentro desse processo de especiação alopátrica. Tá? Então eu vou ter um isolamento geográfico, né? Como eu falei para vocês, pode ser um cânion, pode ser a falta de uma mata, pode ser um rio, tá? Pode ser uma barragem hidrelétrica, enfim, pode ser qualquer tipo de isolamento geográfico, desde que ele aconteça e consiga isolar essas duas populações. Beleza? Depois eu vou ter aqui o fluxo gênico interrompido entre as populações isoladas geograficamente. Então, uma população não vai conseguir trocar genes com a outra, não vai conseguir cruzar um com o outro, né? O indivíduo da população 1 não vai conseguir cruzar com o indivíduo da população 2. Tá? Depois, mutações, recombinações gênicas e pressões seletivas diferentes aumentam as diferenças entre os grupos. Tá? Então, o que eu vou ter ali? Pressões seletivas. Tá? Essa palavra aqui é muito interessante dentro do processo de seleção natural. Então, como eu disse para vocês, às vezes a população 1 está sofrendo pressão seletiva em relação à quantidade ou disponibilidade de comida, enquanto que a população 2 está sofrendo algum tipo de pressão seletiva em relação à disposição de oxigênio. Tá? Então, eu tenho essas pressões seletivas atuando de forma diferente nesses grupos. Como também eu posso ter pressões seletivas atuando de forma igual nas duas populações. Mas o que vai definir para mim a forma com que essas populações vão responder a essas pressões seletivas serão quem? As recombinações gênicas. Tá? Por quê? Como são indivíduos que se reproduzem sexuadamente, a gente vai ter uma variabilidade genética. E durante essa variabilidade genética, a gente vai ter indivíduos
mais suscetíveis a certas situações e indivíduos menos suscetíveis a certas situações. Por exemplo, vamos voltar agora, tá, à pandemia que está acontecendo nesse exato momento. A gente tem basicamente três tipos de pessoas que respondem ao vírus do Covid-19. A gente vai ter pessoas agudas, que ficam extremamente debilitadas quando contraem o vírus. A gente tem as pessoas medianas, que acabam tendo o sintoma da doença, mas não precisam ficar em uma unidade de tratamento intensivo, tá? E existe o terceiro caso, que são as pessoas assintomáticas, ou seja, acaba contraindo o vírus, mas não tem nenhum dos sintomas, tá? Por que temos basicamente esses três tipos de pessoas no mundo todo? Porque a gente tem variabilidade genética, tá? Eu sou diferente de você, que eu sou diferente de tal pessoa, que eu sou diferente de tal pessoa, tá? Meu corpo responde de forma diferente do seu e do seu, tá? Por quê? Porque a gente tem ali algumas bases nitrogenadas, e eu volto a falar, evolução é genética, tá? Evolução tem como base a genética, e como eu tenho uma alteração genética, eu tenho ali dois pares de bases que podem ser diferentes do seu, isso pode lá na frente, na produção de uma proteína, dar uma resposta inflamatória, dar uma resposta imunológica a esse vírus de forma diferente de outras pessoas que podem sintetizar essa proteína de uma outra forma, tá? Então, essas variabilidades genéticas podem selecionar uma população. Por exemplo, em animais, eles não têm a capacidade, né, de produção de vacinas. O que acontece com esses animais? Os mais fortes sobrevivem, ou seja, os mais resistentes a esse tipo de vírus sobrevivem, e os mais vulneráveis vão acabar padecendo. Quem vai perpetuar os seus genes? Aqueles que foram mais resistentes a essa doença, tá? Então, vai ter vários tipos de pressões seletivas. Eu citei aqui o da Covid-19, tá? Mas pode existir, por exemplo, pressão seletiva em demanda de oxigênio, como eu falei para vocês, em demanda de alimento, em demanda de água, tá? Pode ser também em demanda de refrigeração do corpo, aquecimento do corpo, enfim, reprodução, tá? A fêmea vai escolher o macho com uma coloração melhor, tá? Então, são vários tipos de pressões seletivas que podem acabar selecionando, tá? Algum tipo de gene ou algum tipo de característica específico para cada população, tá? Desde que elas estejam isoladas geograficamente, tá? Isso é muito interessante. Se elas não tivessem isoladas geograficamente, esse gene daqui ia passar para cá, esse gene ia passar para cá, e a gente não teria um processo de especiação acontecendo. Beleza? Bom, dando continuidade então, né? Então, o isolamento reprodutivo ocorre quando seres vivos ficam incapacitados de gerar descendentes férteis entre si. Essa situação os caracteriza como pertencentes a espécies diferentes. O isolamento reprodutivo pode ser do tipo pré-zigótico, devido à impossibilidade de geração do zigoto, ou pós-zigótico, quando o zigoto é formado, porém não ocorre o desenvolvimento de descendentes férteis, tá? Então, existem duas formas de isolamento reprodutivo, tá? Pré-zigótico e pós-zigótico. Pré-zigótico é quando não ocorre, por exemplo, a união dos gametas, tá? Então, existe a diferença genética tão grande que os gametas não conseguem fundir seus núcleos, então nem tem a formação do zigoto. E pós-zigoto é quando aconteceu, por exemplo, um processo de especiação muito próximo, né? Então, a especiação aconteceu há alguns milhares de anos atrás, não há milhões. Então, eu tenho gametas ainda muito parecidos um com o outro, e carga genética muito parecida um com o outro, e aí acaba gerando um zigoto, mas esse zigoto não vai gerar, né, o desenvolvimento de descendentes férteis, tá? Eu tenho desenvolvimento do zigoto, vou gerar um indivíduo, mas esse indivíduo não vai gerar indivíduos férteis. É o caso, por exemplo, do jumento e da mula, desculpa, jumento e da égua, tá? Que vai gerar a mula, tá? Que é um descendente estéril, tá? Porque o jumento e a égua, eles se difundiram há pouco tempo
de um ancestral em comum. Então, eles vão ter o quê? Ainda material genético e gametas muito parecidos um com o outro. Beleza? Agora a gente vai aqui para o em classe. Tá? Leia as seguintes afirmações sobre a especiação alopátrica e assinale a alternativa que apresente um conceito correto. Letra A. No processo de especiação, o isolamento reprodutivo é seguido pelo isolamento geográfico? Falso. Tá? O isolamento reprodutivo não é seguido pelo isolamento geográfico. Tá? É o contrário. O isolamento geográfico é seguido pelo isolamento reprodutivo. Barreira geográfica é a principal causa da ocorrência da variabilidade entre duas populações da mesma espécie? Falso. Não é a principal causa. Tá? Existem outras causas que podem também ocorrer essa variabilidade genética. Tá? Por exemplo, a formação de gametas, tá? A reprodução sexuada é uma dessas formas. Dois seres pertencem a espécies diferentes. Por que apresentam diferenças corporais entre si? Tá? Dois seres pertencem a duas espécies diferentes porque apresentam diferenças corporais entre si? Falso. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu citei para vocês do cachorro, né? Dentro de canis lupus familiares, que é a raça do cachorro, existe uma variação gigantesca de raças. Nem por isso pertencem a espécies diferentes. Tá? Isso também vale para os galináceos, né? Vale para várias outras espécies, tá? Os bovinos, por exemplo, que acabam sendo da mesma espécie, mas com raças diferentes. Tá? E depois lá, letra D, né? Pressões seletivas são responsáveis pelo surgimento de mutações entre populações separadas por barreiras geográficas? Errado. Quem é responsável pelo surgimento de mutações são as alterações genéticas e não as pressões seletivas. As pressões seletivas, elas, como o próprio nome dela já diz, só vai selecionar as mutações que ocorreram. Beleza? E agora a letra E, né? As populações geograficamente isoladas apresentam alterações nos seus conjuntos gênicos ao longo do tempo? Verdadeiro. Por quê? Se elas estão geograficamente isoladas, elas vão começar a apresentar alterações no seu conjunto gênico, porque não está tendo o fluxo gênico entre essas duas populações. Beleza? Resposta certa, então, letra E. Tá? Vou deixar para vocês, então, tarefa mínima, tá? Aqui da nossa aula 42, exercício do 1 ao 4, lá do capítulo 20, tá? Do caderno de exercício número 2. Beleza? Vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Aula 43, irradiação adaptativa e evolução convergente. Tá? Tema do Enem, origem e evolução da vida. Nesta aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre irradiação adaptativa, né? Ou radiação adaptativa é o fenômeno, então, no qual ocorrem taxas de especiação bastante elevadas, e, por isso, algumas espécies são originadas a partir de uma espécie ancestral. 2. Ocorre principalmente em ambientes com poucas espécies de seres vivos e grande diversidade de recursos, como diferentes tipos de alimentos de ambiente. Irradiação adaptativa gera estruturas homólogas. Estruturas homólogas são derivadas de uma mesma estrutura ancestral, ou seja, apresentam a mesma origem evolutiva. Tá? Então, a irradiação adaptativa, né, ela é um processo de adaptação, tá? Com uma taxa de especiação bastante elevada. Então, de um indivíduo eu vou ter geração de um outro, de um outro, de um outro. Então, de um ancestral comum, eu tenho um leque muito grande de novas espécies sendo formadas, ou de novas espécies que foram geradas através daquele ancestral em comum. Tá? Então, esse é o tipo de irradiação adaptativa, ou radiação adaptativa. Raios adaptativos partindo de um loco só. Né? Então, quando eu olho lá a árvore filogenética, eu tenho lá um ancestral comum para, por exemplo, 20 espécies novas, 30 espécies novas, 50 espécies novas. Isso é um tipo de radiação adaptativa. Tá? Então, a gente, dentro da radiação adaptativa, ela vai gerar estruturas homólogas. Por quê? Como eu parti de um ancestral comum, eu vou ter estruturas parecidas com aquele ancestral em comum. E a apostila traz para a gente aqui o exemplo, tá, do primeiro tetrápodo ancestral, ou seja, do primeiro animal
de 4 patas, ou seja, com 4 membros, tá? Que viveu na Terra. Esse ancestral com 4 membros, ele deu origem a todos os indivíduos com 4 membros que a gente conhece. Todos os vertebrados de 4 membros. Tá? Cobra também. Apesar de não ter nenhum membro, a gente tem um resquício evolutivo dos membros lá na formação dos ossos, dos espinhos da cobra. Tá? Então, até a cobra não se safa dessa parte dos tetrápodes. Tá? O que eu tenho de característica em comum com todos os tetrápodes? A gente vai ter a formação dos ossos dos membros. Todos possuem a mesma estrutura análoga. Tá? O que é isso? A mesma estrutura idêntica. Mas que para uns vão servir, por exemplo, para um tipo de coisa, outros vão servir para outros. Um vai servir para nadar, o outro para voar, um para agarrar, outro para correr, tá? Enfim, a gente vai ter a mesma estrutura sendo utilizada de forma diferente para outros indivíduos, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o braço do crocodilo, né? Com lá o húmero, a gente vai ter uma tíbia, uma fíbula, o carpo, o metacarpo e as falanges, tá? Aqui também, ó, da ave, a gente vai ter um húmero, a fíbula, um húmero, a una e o rádio, né? Una e rádio. Depois eu vou ter o metacarpo, o carpo e aqui eu vou ter as falanges. Na baleia, mesma coisa. Eu vou ter um húmero, tá? Una e rádio, carpo, metacarpo, falanges, tá? Cavalo, mesma coisa. Húmero, depois eu vou ter una e rádio, tá? Não está aparecendo o rádio aqui, mas tem o rádio sim. E depois eu vou ter as estruturas das falanges, tá? Uma curiosidade muito legal. Os cavalos, eles se apoiam, tá? Em cima de um dedo só. Tá vendo? Isso aqui que vocês estão vendo é uma estrutura apenas de um dedo. Tá? A gente tem as falanges, tá? E aqui a gente tem a parte do dedo dele. E os outros ossos, professor, das outras falanges? Está atrofiado aqui na região próxima a essa articulação. Os outros ossos de outras falanges, ele teria atrofiado aqui. E o restante aqui está super desenvolvido, como se ele tivesse um dedo super desenvolvido. O casco que a gente vê é a unha de um dedo dele que foi super desenvolvido. Tá? Depois a gente vai ter o morcego, também com uma estrutura análoga, né? Um húmero, a una, o rádio, né? O metacarpo, o carpo e as falanges, e do homem, né? O húmero, una e rádio, tá? Depois eu vou ter aqui o metacarpo, o carpo e as falanges, tá? Convergências adaptativas, né? Ou evolução convergente, a semelhança entre os seres vivos que não apresentam um ancestral em comum, próximos, são consequências das pressões seletivas do meio em que vivem, tá? Então aqui a gente tem 4 indivíduos, né? Apesar do tubarão e do peixe chamado ter um ancestral em comum mais próximo, né? O pinguim e o golfinho não possuem, mas ambos possuem o quê? A mesma estrutura corporal, tá? Ali em forma de garrafa, né? Aquela forma anatômica que a gente chama para cortar a água, tá? Essa forma anatômica, para que serve? Serve para que ele tenha uma desenvoltura melhor, tá? Dentro do seu processo de cortar a água, tá? Se eles tivessem uma estrutura muito aberta, eles teriam muita dificuldade de nadar. Como eles possuem esse corpo anatômico em forma de garrafa, né? Uma forma mais avantajada em relação ao corte da água, né? A forma com que ele vai nadar, isso vai facilitar muito, né? Por exemplo, ele caçar e buscar o alimento, fugir de algum predador e tudo mais, tá? Então, essa convergência adaptativa está relacionada a isso, tá? Seres vivos que não possuem ancestrais em comum, mas que apresentam, tá? Características muito parecidas ou semelhanças entre eles, tá? Estruturas análogas são semelhantes entre si, porém surgiram por modificações da mesma estrutura ancestral. Exemplo,
asas de insetos e asas de aves. São exemplos de estruturas análogas. Têm a mesma função, mas não são homólogas. Tá? Então, a asa de um inseto ela foi desenvolvida de uma forma evolutiva totalmente diferente, por exemplo, do que uma asa de uma ave. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra, mas ambas servem para a mesma coisa, tá? Para esses animais sobrevoarem, né, e levantarem voo, por exemplo. Tá? E agora a gente vai para o nosso em classe. Né? Então, a irradiação adaptativa é um fenômeno que foi iniciado, descrito por Charles Darwin no século XIX. Hoje temos a chance de analisar detalhes desse fenômeno, os quais esse cientista não teve a oportunidade de saber, devido aos conhecimentos da ciência no século XX e XXI, que nos permitem afirmar que a radiação adaptativa, letra A, é um fenômeno observado somente no meio aquático? Falso. Totalmente falso. B, ocorre em resposta aos estímulos ambientais que promoveram modificações até a formação de diferentes espécies? Falso. Tá? C, é consequência da ação da seleção natural a partir de várias espécies ancestrais? Falso. A partir de um ancestral em comum. Tá? D, é responsável pelas formas semelhantes dos corpos de tubarões e golfinhos? Falso. Tá lá. É uma estrutura análoga, não tem nada a ver. E depois, letra E, né? Gerou algumas espécies atuais que podem ser descendentes de uma espécie, de uma mesma espécie ancestral, verdadeira. Tá? Então, gerou algumas espécies atuais que podem ser descendentes de uma mesma espécie ancestral. Então, a gente vai ter várias espécies, né? Como a gente já falou, por exemplo, dos tetrápodes. Tá? Dentro do grupo dos mamíferos, por exemplo, a estrutura da glândula mamária. Os mamíferos possuem essa glândula. Por quê? Tem várias espécies de mamíferos que descendem de um ancestral em comum. Tá? Então, isso é um tipo de radiação adaptativa. Comparando as figuras abaixo, podemos afirmar que são órgãos homólogos, ou seja, órgãos idênticos, iguais. 3 e 4, tá? A resposta certa já é 3 e 4. Tá? Então, seria a parte lá da mão, né? Tem aqui a mão, né? Tem estrutura como lá o húmero, né? A una e o rádio. Aqui eu tenho o metacarpo, o carpo e as falanges. Aqui também, tá? Mesma estrutura. E aqui a gente teria coisas diferentes. 1 e 3, coisas diferentes. 1 e 4, coisas diferentes. 1 e 2, coisas diferentes. 1, 2 e 4, também coisas diferentes. Então, a única que seria igual seria 3 e 4. E se fosse 2 e 3, estaria certo, professor? Estaria, tá? Também estaria, mas a única resposta que a gente tem aqui, né, é 3 e 4, então a resposta certa, letra A. Bom, pessoal, eu vou deixar também para vocês aí o tarefa mínima, tá? Da nossa aula de hoje, né? Aula 43, os exercícios do 20 ao 24 do capítulo 20. Bom, pessoal, qualquer dúvida, então, em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de vocês, tá? Nossa aula vai ficando por aqui. Tenham uma ótima semana, um abraço a todos e até nossa próxima aula. Até mais.